tranquilo. Então vamos chamar aqui para a palestra da noite. É o Aristóteles aqui da casa. Aristóteles, peço que você já suba aqui na frente. Peço para que você conduza a palestra de abertura e já siga com a sua palestra. Obrigado por ter aceito o nosso convite, Tati. Boa palestra. Então, queridos irmãos e irmãs, boa noite. Que o amor do Mestre Jesus esteja sempre entre nós. Eu convido a todos nesse instante a fechar os olhos. Vamos usar os nossos pensamentos agora exclusivamente para nos concentrarmos na imagem do nosso amado Mestre Jesus. Vamos pedir a Ele humildemente que esteja conosco aqui no salão, passando por cada um de nós, nos presenteando com sua presença, com seu amor e misericórdia. Amado Mestre, que os trabalhos da noite sejam guiados pela luz do seu Evangelho, que os nossos corações sejam orientados pela sua presença bendita, que os nossos pensamentos possam se satisfazer na sua doutrina de amor incondicional e de fé inabalável. Que assim seja. Muito bem. Então nós temos como tema da noite de hoje a culpa. Nós vamos tratar um pouquinho dessa infeliz visitante que por vezes se acerca de nós, que a doutrina espírita, o Espírito Emmanuel, nos ensinam que é um sentimento que por vezes nos visita e que pode se transformar em algo muito prejudicial se nós não soubermos identificá-la e se nós não pudermos tratá-la. Então o Espiritismo tem grandes contribuições a nos dar no sentido desse tratamento que a gente pode dar para a culpa, e é isso que a gente vai tentar fazer hoje. Vamos conhecer um pouquinho melhor esse sentimento, a nossa atitude, as nossas predisposições diante dela, para que a gente possa viver uma vida um tanto quanto mais leve, voltados ao autoconhecimento e ao progresso, que no fim é o que a doutrina espírita sempre nos ensina, né? Então eu cito, para a gente começar, o Espírito Emmanuel na obra Pensamento e Vida, justamente no capítulo em que ele dedica a esse sentimento. O título do capítulo é Culpa. Emmanuel explica que quando nós fugimos ao dever, precipitamo-nos no sentimento de culpa, do qual se origina o remorso, com múltiplas manifestações, impondo-nos brechas de sombra aos tecidos sutis da alma. Trecho bastante denso, né? Poucas palavras, mas muitas informações. A lei de Deus está gravada em nossas consciências, segundo nos ensina o Livro dos Espíritos. E dever, para cada um de nós, é algo bastante amplo que toca em todas as instâncias de nossas existências. Nós temos, considerando quem nós somos, espírito imortal, perispírito, corpo físico, nesse instante, nós consideramos que temos pelo menos 3 grandes âmbitos de deveres. Os deveres para com Deus, os deveres que a gente tem para com a gente mesmo e os deveres que temos para com o próximo. E a nossa consciência, ela vem sendo desperta à medida em que nós progredimos pelos caminhos espirituais que temos atravessado desde que fomos criados como espíritos simples e ignorantes. E que chegamos agora ao limiar de um planeta de provas e expiações, prontos para adentrar um mundo regenerador. A nossa consciência adquire experiência no decorrer dessa jornada, no decorrer desse caminhar, e adquire com isso capacidade cada vez maior de cumprir o seu papel, que é fazer com que nós possamos distinguir o bem do mal. E a partir dessa distinção, o espírito traça o seu caminho, escolhendo para onde ele vai. Aí entra o livre-arbítrio. Então, quando a gente falta com um dever
seja ele para com Deus, para com a gente mesmo, ou para com o próximo, a consciência toca o alarme. E muitas vezes a gente interpreta esse alarme como sendo justamente esse sentimento de falta, esse sentimento de carência, que se expressa na vida de muitas pessoas que estão bem financeiramente, que estão bem de saúde, que estão bem com os seus familiares, mas que chegam à seguinte conclusão: algo me falta. E muitas vezes, como diz o Espírito Emmanuel aqui no texto, a pessoa se perde pelos caminhos que a levam talvez a um sentimento de remorso e sentimentos ainda mais destrutivos, porque sente culpa. E às vezes não identifica que sente culpa. E isso, como a gente está vendo aqui com Emmanuel, pode se transformar em algo extremamente prejudicial, porque esse sentimento abre brechas de sombra nos tecidos mais sutis da alma. Isso significa que qualquer pensamento ou sentimento que a gente tenha reflete no espírito, no perispírito e no corpo, levando a desdobramentos, às vezes, indesejados, más companhias espirituais, mau humor, ansiedade, sentimentos que nós não sabemos de onde vêm, mudanças, bruscas de humor, não apenas o mau humor. E daí, então, a gente se vê em certos pontos da vida em que a gente está perdido e não sabemos por quê. Para a gente ilustrar um pouco o poder que tem a culpa na nossa existência, eu quero lembrar da história de um espírito que está colocada no livro Memórias de um Suicida. Nós temos ali a história de alguns espíritos, como eles passaram pela experiência pós-suicídio, e a narrativa que vem trazendo para a gente o conhecimento a respeito dessa história. Eu sei que bastante gente tem dificuldade de começar o livro Memórias de um Suicida, porque o começo dele mostra logo a ascensão desses espíritos, ou melhor, a entrada desses espíritos naquilo que vulgarmente nós chamamos de umbral na doutrina espírita. Então a narrativa do livro mostra realmente um ambiente muito difícil, um ambiente muito duro. Mas para aqueles que rompem essas primeiras páginas do livro, descobrem dali por diante como funciona a lei divina e o tamanho da misericórdia de Deus voltada aos seus filhos. Eu me refiro ao espírito Mário Sobral. Enquanto encarnado, Mário Sobral era pai de família, casado, portanto, tinha 2 filhos, uma pessoa bem-sucedida socialmente, mas se envolve com uma mulher que se relaciona com ele por interesse. Esse relacionamento vai andando, em algum momento ela diz para ele que não continuaria mais tendo o relacionamento. O nome dessa mulher era Eulina. E então, Mário Sobral, desesperado diante dessa recusa de Eulina a continuar o relacionamento extraconjugal com ele, acaba por assassiná-la. Ele a estrangula com as próprias mãos. E depois, logo em seguida, certamente já tomado pelo sentimento de culpa e remorso, ele comete o suicídio através do enforcamento. As primeiras páginas do livro, eu repito, mostram a entrada desses espíritos no plano espiritual e, na sequência, o resgate que é feito pelos servos de Maria. Não só a Mário Sobral, mas a alguns outros espíritos que com ele estavam e que já estavam em condição de sair daquele momento para serem recolhidos no Instituto Maria de Nazaré. A Mãe de Jesus, o coração que cuida dos espíritos que cometem suicídio aqui na Terra. Então, como a gente está aqui ainda, no momento de pensarmos na prevenção a essa atitude, eu acho que essa história ilustra muito bem para a gente o que acontece, o que pode acontecer e como a gente pode entender as diversas questões da vida. Porque todos os espíritos que foram ali resgatados começaram a receber instruções, cuidados, atenção, orientações, para que eles pudessem se reequilibrar e seguir a sua jornada no plano espiritual e futuramente em outras encarnações.
Mas especificamente Mário Sobral era um espírito que carregava em si um complexo de culpa e um remorso muito grande pelas atitudes que ele havia cometido. Então, no plano espiritual, enquanto estava junto aos seus amigos, recebendo todas essas benesses possíveis, ele começa a querer recapitular incessantemente na sua mente os eventos que o levaram até ali. A culpa. Então, como julgava que o instrumento de perdição dele, enquanto espírito, haviam sido as suas mãos encarnado, ele começa a perceber, através da sua vontade, que o seu perispírito, o corpo que a gente tem no plano espiritual, começa a se apresentar já no plano espiritual sem as mãos. É advertido pelos mentores espirituais: não faça isso. Existem outros caminhos. Tenha paciência, não se desespere. Mas ele era arredio a todos esses conselhos, e em algum momento ele descobre que ele poderia reencarnar, e que quando reencarnasse havia a bendita lei do esquecimento. Descobrindo isso, ele vê na reencarnação a solução para o seu problema. Eu reencarno, esqueço o que eu fiz. E insiste veementemente para reencarnar. Até que os espíritos que comandam ali o Instituto Maria de Nazaré cedem e permitem a reencarnação de Mário Sobral. Percebendo que ele estava se perdendo cada vez mais nas suas lembranças culposas. Então reencarna. Mas acontece que, como o espírito mutilou o perispírito, quando ele renasce na Terra, o corpo físico se apresenta sem as mãos. E ele nasce nessa condição. Notem, né? Que essa condição dele... É muito comum a gente olhar para casos difíceis no planeta Terra e dizer que Deus está punindo. Mas eu gosto muito de lembrar a história de Mário Sobral, porque a gente percebe que lá, no plano espiritual, ele estava sendo orientado. É escolha do espírito, muitas vezes passar por certas circunstâncias. E ele volta dessa forma aqui para a Terra. Dessa passagem do livro Memórias de um Suicida, a gente vê como que o tribunal da nossa consciência, muitas vezes pode ser excessivamente severo com a gente mesmo. E isso acontece porque a gente tem uma visão equivocada de quem nós somos e o nosso papel diante daqueles deveres aos quais eu me referi agora há pouco. E é assim que um complexo de culpa pode ter uma grande influência no meu modo de ver a vida, de enxergar quem eu sou e de ter novas atitudes. É como colocar uma lente nos olhos. Eu enxergo tudo através das lentes da culpa. E aí, então, eu não saio do lugar onde eu estou. A vida se transforma em algo injusto, em algo muito difícil. As pessoas não me querem. Eu não tenho mérito para estar onde estou. E aí eu me sinto travado. Não saio do lugar. Porque estou olhando através das lentes da culpa para a vida. E com isso acho que a gente conseguiu estabelecer, né, que essa postura traz reflexos para a gente no que diz respeito ao complexo alma-corpo, ao nosso vibracional, ao nosso pensamento, ao nosso sentimento. Portanto, a culpa tem grande papel e grande influência em relação ao nosso bem-estar, em relação ao nosso progresso. E agora a gente tem que começar a perceber quando ela nasce, começar a tratá-la desde o seu início, para que a gente não chegue a esses quadros mais graves originados pela culpa. Bom, como a gente dizia agora há pouco, a nossa consciência é o nosso guia. É ela quem diz os caminhos que a gente toma. É ela quem aponta para aquilo que a gente faz de correto ou não. E a gente precisa perceber, meus amigos, que essa é uma faculdade dada por Deus aos seus filhos para guiá-los no caminho correto, através dos caminhos corretos. E muita gente diz assim, a doutrina espírita diz que a gente não pode julgar. E a gente precisa entender o que é que a gente não pode julgar, pois a faculdade nós temos de julgar. Né? Como que Deus nos daria uma faculdade e depois nos impediria de usá-la? Eu começo com Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Jesus diz as seguintes palavras: não julgueis a fim de não serdes julgados.
Muito próximo do que ensina a indulgência para a gente na doutrina espírita, né? Mas Jesus continua. Porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Bom, numa primeira leitura, a gente está muito acostumado a olhar para essas palavras e para palavras do Evangelho e pensar assim, bom, se eu julgar uma pessoa de uma certa forma, Deus vai me julgar da forma como eu julguei aquela pessoa. É isso que Jesus está me ensinando. Acontece que não é. Não é bem isso, não. Nós temos a capacidade de julgar para julgar atos, não as pessoas que praticaram os atos. As pessoas que praticaram os atos, os espíritos que praticaram os atos, são filhos de Deus. Ensina-nos a doutrina espírita que serão perfeitos um dia, que já estão hoje em degrau maior de ascensão espiritual do que estavam há pouco tempo. Que não há espírito que esteja fora da misericórdia e do coração de Deus Pai. Não existe. Então não pode ser esse o ensinamento de Jesus. Nós julgamos atitudes, não julgamos pessoas. A gente vê a atitude e sabe se ela está correta ou não. Dali a gente guia a nossa vida. Quando Jesus diz, não julgueis a fim de não serem julgados, ele está nos ensinando a olharmos para o nosso interior. Vamos para exemplo prático. Eu vejo uma pessoa cometer um roubo. Não é nada incomum a gente ver pessoas aí na sociedade dizendo assim, né? Ah, roubou, tem que passar a vida preso, é prisão perpétua. Assassinou, pena de morte. Entenderam? Olha que interessante que é a mecânica da nossa consciência, porque ela sabe que nós somos filhos de Deus e que eu sou filho de Deus exatamente igual a qualquer um de vocês. No momento em que eu digo a pessoa roubou e merece prisão perpétua, quando eu roubar, o que eu mereço? Prisão perpétua. É nesse sentido que Jesus nos ensina. Porque a minha consciência já proferiu a sentença. E quando ela profere a sentença para um filho de Deus, ela profere para todos. Para todos. E notemos que ela é tão poderosa, o nosso pensamento é tão poderoso que ela vai identificar o roubo em uma moeda de 5 centavos, em milhões de reais, de dólares, de qualquer outra moeda, ou em serenidade. Que a gente rouba das pessoas, rouba serenidade, paciência, tranquilidade, tempo, atenção. A gente tira as pessoas do seu lugar de conforto muitas vezes. E aí a nossa consciência acusa. E se a gente não percebe que a gente está nesse caminho, aí a gente se desvia muito rápido para consequências mais tenebrosas, como a gente dizia agora há pouco. Então essa possível interpretação da passagem de Jesus é um alerta para que nós conheçamos a lei divina, que não funciona da forma como a gente pensa. A lei divina é uma lei que não pune. É uma lei que educa. Não é uma lei que castiga. É uma lei que educa. A gente encontra, assim, as palavras punição, castigo nas obras básicas. Vamos prestar atenção no contexto onde elas estão escritas. Elas estão retratando as consequências do uso do livre-arbítrio. Estão retratando a bondade de Deus em permitir que essas consequências aconteçam. Não há penas eternas. Não há pena com castigo de tempo pré-definido. Já disse o Cristo, o amor cobre a multidão de pecados. Começou a amar? Está coberta a multidão de pecados. Quantos não devem ter se surpreendido ao perceberem que um perseguidor do Cristo, mandante de apedrejamento, se encontrava no plano espiritual nos braços do Senhor quando desencarnaram? Muitos devem ter olhado para essa situação e dito assim, né? Aquela faculdade nossa de julgar. Esse daí, quando desencarnar, aí a pessoa desencarna, olha para aquela outra pessoa e descobre que está nos braços do Cristo. Eu estou me referindo a Paulo de Tarso, no livro Paulo e Estevão. Ele começa o livro
de forma a pensar a vida de uma maneira muito diferente daquilo que deveria ser pensado para uma pessoa da posição dele. Depois se converte a seguir Jesus e termina a sua existência exatamente dessa forma. Já dei spoiler para quem não leu o livro. Leiam, que vale a pena. Meu spoiler é muito fraco diante da narrativa do Emmanuel. Vale a pena. Nos leva às lágrimas durante a obra toda. Porque a justiça de Deus diz que o amor cobre a multidão de pecados. Portanto, ela não é exatamente da forma como a gente imagina. Então, nem punição, nem autopunição, meus irmãos. Que Mário Sobral, lá no plano espiritual, lembram? Estava recebendo cuidados, orientações. E não percebeu. E aí o que diz a nossa mente, né? A nossa consciência, a nossa culpa? Muitas vezes a gente cai nessa armadilha. Ela diz assim, bom, eu cometi o erro e agora estou sendo cuidado. Cadê a punição que Deus ia me dar? Não tem. Então eu vou punir a mim mesmo, porque eu preciso ser punido. E a gente fica nesse looping, muitas vezes, sem seguir a vida adiante. Então, volto um pouquinho agora a Emmanuel, porque ele nos ensina que essa nossa predisposição decorre de uma insegurança psicológica no julgamento das próprias ações e que isso abre um abismo entre aquilo que a gente faz e aquilo que a gente deveria ter feito. Então vejam só, é uma leitura errada, equivocada, né? Incompleta talvez, da justiça de Deus. É uma leitura equivocada das minhas ações e uma leitura equivocada sobre aquilo que eu posso fazer depois de ter errado. É disso que nasce a culpa. Eu vejo que eu cometi um equívoco e entre o meu equívoco e a atitude correta eu abro um abismo e não consigo fazer nada. Então, essa insegurança, né, que nasce dessa nossa, às vezes, má leitura da vida. Bom, se a gente não tratar, como a gente disse agora há pouco, ela aumenta, porque ela anda junto com o medo de errar e de sermos notados em erro. Quem é que nunca teve, né? Essa pequena dificuldade, né, de ser encontrado em erro. Olha lá, errou. A gente já fica com medo de acontecer isso. Se acontece, a gente fica com vergonha. Não é assim? Por ter errado. E aí, então, a gente vai travando a vida, a gente não vai trabalhando. E quando erra, medo, vergonha, incapacidade. Para cruzar a ponte entre o erro e o acerto. Bom, vocês sabem como que chama isso no ser humano ou não? Alguém tem alguma ideia? Dou-lhe uma. Orgulho. Orgulho. Essa é uma das grandes chagas da humanidade que precisa ser tratada, né? Gente, terapêutica para se livrar do complexo de culpa. Eu não sei se acontece com vocês, eu de vez em quando estou falando alguma palavra, a palavra sai do avesso. Eu misturo o L com o R, o que estava no fim da palavra para o começo. Aí o que me sobra? Rir. Né? A gente precisa desenvolver um pouco desse bom humor para com as nossas faltas, para com as nossas falhas, os nossos equívocos. Precisa ter consciência de quem nós somos, espíritos imperfeitos. A gente erra. E a gente vai continuar errando. Então, ter um pouco mais de humildade, um pouco mais de sabedoria, um pouco mais de predisposição diante dos eventos da vida, no sentido de nos tornarmos pessoas mais leves. Começa por aqui a terapêutica do tratamento da culpa. Segundo ponto, desenvolver visão correta sobre Deus, o que Ele é, supremo poder, suprema justiça, sim, mas também suprema bondade e misericórdia. Deus está em todos os lugares. Dizem assim alguns, Deus tarda, mas não falha. Principalmente quando a gente vê que alguém cometeu um erro, né? Nem tarda e nem falha. Postura de espírita. Na próxima encadernação, eu conserto essa minha má inclinação. Vou deixar para a próxima existência. Sabe quem que está falando isso? O complexo de culpa apontando para a coisa que já está fazendo errado. Não adianta achar que vai para a próxima, não vai.
começa agora. Já começou, inclusive. Para a pessoa que identificou. A consciência já avisou. Deus não tarda e nem falha. A sua lei funciona em todos os lugares, da mais ínfima partícula que a gente possa imaginar. A fertilidade da nossa imaginação para com a totalidade da criação. Em todos os lugares e para além disso. Em todos os lugares. E Ele sabe quando a gente vai errar. Então, Deus, compreensão sobre Deus, compreensão sobre nós, não precisa dizer muito, espíritos imperfeitos, propensos ao erro. Pronto. Né? Errei, qual a novidade? Nenhuma. Sobre a vida, para que estamos aqui? Para ganhar consciência e experiência para não errarmos mais. Façamos disso a nossa jornada. E sobre a falta que a gente comete. Porque muitas vezes pais olham para filhos rebeldes e dizem assim, onde foi que eu errei? Cônjuges terminam um relacionamento, um namoro, um noivado, um casamento, dizem assim, eu não sirvo para nada. Eu tô feio, eu tô feia, tô gordo. Ah, me engordei muito. Por isso acabou o casamento. Né? Ah, não tenho paciência alguma. O que mais será que eu fiz? Relacionamento nunca é de um só. E aqui chegou a hora da gente trocar a nossa palavra. Nunca mais culpa. Nunca mais culpa por qualquer coisa. Responsabilidade. Culpa não. Responsabilidade. Qual é a minha parcela de responsabilidade na educação do filho que deu errado? Porque lembra, ele é um espírito imortal, ele não veio. Ele não foi criado no momento que ele nasceu na nossa família. O cônjuge tem sua participação no relacionamento. Então a gente, em relacionamento com as outras pessoas, a gente nunca erra sozinho. Sempre há um relacionamento, dentro de um relacionamento, parcelas de responsabilidade entre as pessoas. E para as atitudes que são nossas, igualmente, responsabilidade. Eu sou responsável pelo meu ato. Né? Senão a gente fica somando no nosso interior sentimentos de culpa que muitas vezes não são nossos. Exacerbando o erro. Tornando-o maior do que ele é. Então, postura de bom humor, conhecimento sobre a vida, análise do ato, perdão. Perdão. E se a gente não tem assim muita facilidade em se perdoar, que a gente comece a treinar o perdão ao próximo, porque a nossa consciência, lembram como ela funciona? Se o meu próximo merece o meu perdão, a minha consciência me diz que eu também mereço. O treinamento de auto-perdão, para aqueles que sentem dificuldade em se perdoar, começa assim, nessa análise da vida, e perdoando o próximo, perdoando as outras pessoas. Isso vai se interiorizando e o espírito vai vivendo de forma cada vez mais leve. A gente tem demonstrações disso desde muito tempo aqui na Terra, mas eu vou convidar outra vez Jesus. Jesus sai a convidar pessoas para serem seus seguidores. Entre os primeiros convidados estava Simão Pedro. Jesus pregou na praia, depois disse a Simão Pedro, agora eu vou dramatizar a conversa, né? Não está assim no Novo Testamento. Simão, cadê o peixe que você pescou aí a noite inteira, meu filho? Ah, não deu peixe não, senhor. Deu peixe não. Simão, confia, volta lá, joga a rede. Aí eu vou, mas porque é o senhor que está falando, tá? Foi, jogou, a rede voltou cheia. Quando Simão se encontra de novo com Jesus na praia, as primeiras palavras dele para o Cristo são as seguintes: Senhor, afasta-te de mim, sou pecador. A culpa. Mas Jesus diz a ele: Simão, me segue, que eu vou te ensinar a pescar homens. Jesus está dizendo para ele assim: Simão, não me interessam seus pecados, me interessam as suas habilidades. Você não é pescador? Vou te ensinar a pescar homens. Simão, não me interessam seus erros, me interessa a sua força de trabalho. É isso que Jesus está dizendo para ele. E é isso que ele diz para nós todos os dias.
E a gente conhece a história de Pedro, enquanto espírito imperfeito, ele é muito próximo de nós, adora a história de Pedro no Novo Testamento. Jesus, certo dia, diz assim para ele: Pedro, você vai me negar por 3 vezes. E Simão diz para ele: imagina que eu vou fazer isso. Nunca. Jamais faria. Morreria pelo Senhor. O que aconteceu? Negou. Jesus é crucificado, volta em espírito, se apresenta outras 2 vezes anteriormente a essa que eu vou narrar agora, os seus apóstolos. E nessa terceira, Jesus vem caminhando, Simão Pedro está novamente em um barco. Jesus se aproxima, eles não reconhecem Jesus. E aí o mestre diz assim: vocês têm alguma coisa aí para a gente comer? Eles dizem: não temos, não pescamos nada. Aí Jesus diz assim para eles: joga a rede ali, ó, do lado direito do barco. Eles jogam, e vocês já adivinharam o que aconteceu. A rede volta cheia. Nesse momento, eles reconhecem Jesus. É uma segunda apresentação, Jesus dizendo: eu voltei, estou aqui. O convite permanece igualzinho o primeiro. Não importa o que vocês fizeram de lá até aqui. Eu estou renovando o convite. Mas Simão não entendeu. E ficou cabisbaixo, tristonho. E é nessa passagem do Novo Testamento que Jesus diz a ele: Simão, tu me amas? Amo, Senhor. Então alimenta as minhas ovelhas. Simão, tu me amas? Sim, Senhor, amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Simão, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu o amo. Então apacenta as minhas ovelhas. A oportunidade da restituição da falta. A oportunidade de refazer o caminho equivocado. 3 negativas diante de 3, agora, respostas positivas. Mas Jesus ensinava muito, e muito pelo exemplo. Simão, tu me amas? Amo. Então, alimenta as minhas ovelhas da forma como estou te alimentando agora. Física e espiritualmente. Apacenta as minhas ovelhas da forma como eu fiz por você. Tira delas o complexo de culpa. Tira do caminho de meus irmãos menores os entraves para a liberdade. Os entraves que eles sentem ainda em relação ao reino de Deus. Abre o caminho, conduz como bom pastor. E essa é a nossa tarefa, enquanto nós estivermos aqui na terra, entender que Deus, que Jesus perdoam quantas vezes for preciso. Se Simão tivesse negado por 5 vezes, Jesus perguntaria 5 vezes. Se fossem centenas de vezes, Jesus estaria perguntando centenas de vezes, não importa. Não importa. Importa, de novo, as habilidades, a força de trabalho. Importa saber que o amigo divino está sempre ao nosso lado, nos ajudando a superar esses momentos. Muito bem. Parte final da nossa compreensão agora sobre as leis de Deus e como a gente age diante de nossos erros. Porque, tudo bem, compreender quem somos, o que estamos fazendo, a nossa responsabilidade, e depois, está tudo certo? Não. A gente vê no livro O Céu e o Inferno, que a gente pode sim deixar esses acontecimentos no passado, para que eles não atrapalhem o nosso presente e a conquista do futuro. Eles podem ficar quietinhos lá no passado. Mas que existe uma forma ativa de lidarmos com isso. Então, na obra O Céu e o Inferno, a gente lê que são 3 os passos para a gente se restabelecer diante da lei divina. Arrependimento, expiação e reparação. São esses os 3 passos que a gente encontra lá. O arrependimento é aquele sentimento, né, de ter feito errado, unido à vontade de consertar. De não mais errar. De fazer diferente. A expiação são as consequências físicas e morais do erro praticado. Lembram Mário Sobral? Expiação. Uma situação de expiação. Por escolha própria, mas expiação. E a reparação. A reparação, por fim, esse momento em que a gente pode fazer o bem naquelas circunstâncias ou aquelas pessoas onde a gente praticou o mal. E aí então a lei divina passa a borracha
em nossos erros. Né? Passa borracha. Salvo engano, é o Espírito Emmanuel que diz que quando a lei divina nos procura para o reajuste em relação aos nossos erros e nos encontra nas obras de caridade, ela dá meia volta e retorna. É um pensamento maravilhoso. Então, exercitar a caridade, exercitar o auto-perdão, trocar a ideia de culpa pela ideia de responsabilidade. A Casa Espírita está aberta aos trabalhos voluntários. O mundo lá fora está aberto para as obras de caridade, para as obras de generosidade, para as obras de atenção, de fraternidade para com o próximo. As nossas famílias estão sedentas disso. O nosso planeta clama nesse momento pela atenção de seus filhos, os habitantes conscientes, os seres humanos, individualmente e coletivamente. Um pouco mais de amor, uns pelos outros, pelo ambiente, pela convivência mútua. É isso que precisa estar no coração humano para que a gente não sinta culpa de ter vivido o que a gente viveu. A gente vai chegar no ponto do amor cobrir a multidão de pecados, porque quando uma mãe visita um filho presidiário, ela não visita porque perdoou, ela visita porque o ama. Quando um filho sente falta de um pai, de uma mãe que já voltou ao plano espiritual, ele não sente falta desse pai e dessa mãe porque eles foram pais e mães perfeitos. Ele sente falta porque ele os ama. Então, de fato, Jesus tinha muita razão em dizer que o amor cobre a multidão de pecados. Se a gente não sabe amar a si mesmo, perdoar a si mesmo, repito, comecemos pela caridade. E só para não ficar em aberto, para ter um pouquinho mais de facilidade para a gente lidar com as leis divinas, talvez até com o livro Memórias de um Suicida, eu volto a Mário Sobral para encerrar as nossas palavras. Mário Sobral reencarna naquela situação que eu disse para vocês, sem as mãos. E aí, notem, né? Ele reencarna sem as mãos porque quis assim, teve o desejo que fosse assim. E aí, com a lei do esquecimento, será que a gente não pode pensar que o maior desejo de uma pessoa que passa uma encarnação na Terra sem as mãos seja reavê-las? Não é? A pessoa que vive a vida inteira sem esse instrumento, certamente gostaria de tê-lo. E é aí que Deus nos dá a reposição, através do nosso desejo, da nossa vontade em fazer o bem. É preciso que nós reeduquemos o nosso desejo. Por isso eu disse que Deus educa e não pune. Então Mário Sobral reencarna nessa situação e vai ter que passar essa existência nessa circunstância. Quando sua mãe percebe que ele nasce assim, ela o doa. E ele vai morar em uma casa extremamente humilde, com uma senhora que desencarna pouco depois de tê-lo adotado. Os cuidados dele ficam para sua irmã adotiva um pouco mais velha. E ela cuida daquele serzinho com o maior carinho que ela pode dentro das circunstâncias que ela vive. E nesse momento é que os espíritos que narram a história do livro vão visitar Mário Sobral na Terra, para aprender com a circunstância em que ele está vivendo, para observar, para ajudar. E quando chegam, Camilo Castelo Branco, que é o narrador da história, está junto com seus mentores, e um mentor diz para eles assim, diz para Camilo assim: olha bem para esse quadro. E Camilo diz: que amor profundo dessa menina por esse irmão adotivo. Que espírito é esse que ama tão profundamente? E aí o mentor diz a ele: olha bem, você sabe quem é esse espírito. Procura os arquivos espirituais. Olha bem para ela. E Camilo olha e se surpreende, porque ali, naquela irmã adotiva, estava encarnada exatamente Eulina, aquela que houvera sido assassinada por Mário Sobral. Alguns resgatam pela culpa, pelo remorso, outros pelo amor. Outros pelo amor. E se existe uma lição belíssima que a gente pode aprender da vida na Terra, é justamente essa. Estamos aqui em aprendizado de amor. Se nós colocarmos isso acima de tudo,
os nossos erros não importam. Eles serão cobertos. Obrigado, gente. Boa semana a todos. Deus abençoe.